dívida pagou, levou sobre si a minha dor. Eu vou crer, vou me apropriar da vida que encontrei somente em Jesus Cristo Salvador. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro programa, Mais Que Som. E eu já quero te convidar nesse momento a compartilhar o link aqui desse programa. Compartilha aí com os irmãos da sua igreja, os irmãos do grupo de louvor aí da sua IAP. Compartilha também com seus familiares para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Vamos lá? É isso aí, é sempre uma satisfação receber você e também é uma satisfação receber hoje os nossos convidados. Pastor Adelmilson, o presidente-geral da nossa igreja. Pastor, seja bem-vindo, muito bom recebê-lo aqui. Paz do Senhor a todos vocês, paz do Senhor Fabinho, muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que com as músicas, com o assunto que aqui nós estaremos abordando, o Senhor vai usar os temas, as palavras, para que o coração do povo de Deus seja edificado nesse momento. Amém. Eu quero receber também a Martinha, né? Muito Prazer obrigada pelo convite. ter você aqui, muita alegria. Muito bom, muito obrigada. Que Deus venha abençoar a todos nós, a você que está aí em casa também. A Martinha que também tem muita música boa. Pastor, a gente tem um critério aqui para trazer no nosso programa. Tem que ter música boa, E o nosso povo é muito criativo, nosso povo tem muita música boa. Então, um prazer receber também a Martinha e receber também o meu escudeiro aqui, né, Cassiano? O nosso violeiro oficial aqui do programa Mais Que Som. Prazer ter vocês todos aqui, que Deus nos ajude aí nesse papo, né, pastor? É isso aí. Você estava falando sobre música boa, mas o povo promessista é um povo criativo, engajado, especialmente o pessoal que trabalha com música. Eu penso que programas como este, Fabinho, é importante para levar ao conhecimento do grande público da IAP aquilo que a gente tem em vários lugares do Brasil. Então, o nosso povo é criativo, muita coisa boa sendo produzida e, graças a Deus, hoje, Mais Que Som está levando aí esse povo abençoado aí, a mensagem para esse povo abençoado. Nosso povo é criativo em todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil. Então, de norte a sul, de leste a oeste, tem gente muito boa aí fazendo boa música. Mas vamos lá, né, pastor? Hoje o nosso papo aqui ele vai em direção sobre a missão da igreja e a missão do artista que está introduzido na igreja. Na semana passada nós recebemos aqui o pastor Eleilton. Nós tomamos aí um banho teológico, ele falou sobre o reino de Deus. E um dos pontos que ele tocou é que o reino de Deus não é a igreja, mas a igreja ela é relevante para o reino de Deus. Então, eu já te convido para que a gente comece esse papo falando sobre a igreja. Qual que é o papel da igreja no reino de Deus? Muito bom. Bom, como a gente abordou no programa anterior sobre o reino de Deus, a ideia, reforçando aqui, Fabinho, a ideia que nós temos na Bíblia, desde o Antigo Testamento, é que tem um Deus que governa todas as coisas. E esse governo de Deus, ele é administrado pela Trindade, a extensão deste governo de Deus. Só que, em Gênesis capítulo 3, a gente deu o grito de independência. Gênesis 3 é o grito de independência, é a fuga. Então toda a história da humanidade é uma história de fugas, distanciamento de Deus, virar as costas para Deus. Mas Deus não abandona a criação. Então Deus tem um propósito de expandir o seu reino. E quem Deus manda para que o reino dele fosse inaugurado? Deus manda Jesus Cristo. Chegando então à plenitude dos tempos, Jesus nasce e Jesus inaugura com o seu ministério o reino de Deus. Tem um texto e a gente tem tempo para fazer uma leitura? Tem tempo sim, pastor. Então eu vou efetuar uma leitura aqui. Eu gosto muito, é de Marcos capítulo 1, verso 15. Jesus inicia então a pregação dele e ele convoca os primeiros discípulos. E na convocação dos discípulos ele vai dizer assim, olha, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e
creiam nas boas novas. Então, quando Jesus chega, ele propõe as boas notícias. Isso me faz lembrar, tem um pastor já falecido chamado David Nicholas. David Nicholas dizia que a gente tem as más notícias de salvação e as boas notícias de salvação, as más e as boas. O reino de Deus, ele tem uma pregação e abarca então as más notícias e as boas notícias. As más notícias são conhecidas: o homem é pecador, Gênesis 13, o homem foi embora, se afastou de Deus, mas nós temos um Redentor que é Cristo, e ele inaugura o reino. E aí a sua pergunta: onde entra então a igreja? A igreja é a expressão deste reino de Deus. Imagine aqui, olha, imagine que a gente tem uma cidade no céu. Uma cidade no céu. Essa cidade no céu é uma cidade onde reina a justiça. Com o reino, essa cidade desce. Imagine uma cidade descendo e ela ocupa o centro da cidade de São Paulo, por exemplo, onde nós estamos aqui no estúdio. Sim. Não é? Quando essa cidade chega, não é uma área geográfica, é uma área espiritual. O reino de Deus desce na pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus, esse reino vai ganhando relevância, e os escritores da Bíblia vão dizer que quem dominava esse reino foge, que é Satanás. Jesus assume este reino. Então Jesus tem o reino, Jesus tem a missão, e ele cria a igreja para a missão. A gente sempre pensa ao contrário, né? Nós temos a igreja tem uma missão. Não, nós temos uma missão, que a gente vai falar no final. E então Jesus cria a sua igreja para a missão. Eu diria que nessa cidade que foi inaugurada, que Jesus traz, né? Essa cidade tem uma porta, e a porta da cidade é a igreja. O reino desce, a porta do reino seria a igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a porta ela pode estar aberta ou fechada. Porque isso, exatamente. A porta sendo a igreja, a gente pode tanto escancarar as portas para que as pessoas elas conheçam o reino, como a gente pode trancar as portas. E esse seria um problema, né, para igreja, da igreja, né, um problema gerado pela igreja, né? Sim. Olha, se a igreja é essa expressão, ela detém alguns valores do reino, a expressão visível deste reino é a igreja. E agora o grande questionamento que a gente tem é assim: será que a igreja de Jesus está se expressando corretamente? Será que esta porta que eu disse, essa porta simbólica, será que ela está representando um cartão de visitas para o reino? Ou a pessoa chega na igreja, nós temos uma igreja desfocada da sua missão, nós temos uma igreja que tem tantas regras humanas que as pessoas não conseguem seguir o caminho do evangelho. Então a porta do reino é a igreja. Essa igreja precisa entender para que ela existe, qual é a sua missão, o que ela está fazendo aqui. O grande drama hoje, tem uma pesquisa no Brasil, que a gente tem o surgimento de dezenas de igrejas ou de CNPJs todos os meses no Brasil. Então são dezenas mesmo. Será que todo esse pessoal, todas essas igrejas que estão surgindo, será que essas igrejas entendem corretamente o que nós estamos fazendo aqui? Eu acho que a grande pergunta que a gente faz hoje, e a gente tenta responder também assim, será que a Igreja Adventista da Promessa tem sido essa porta para o reino, onde nós vamos receber pessoas cansadas de seus pecados, machucadas pela vida, pessoas que têm histórias dramáticas, e de repente ela chega neste reino, nessa porta de reino, na porta do reino elas são acolhidas, são abraçadas, e quando elas entram, elas descobrem que esse grande reino inaugurado por Jesus começa aqui, mas ele ainda vai ser consolidado no céu. Então nós iniciamos aqui, mas ele termina lá, e a igreja é essa expressão visível de Jesus na terra. E a igreja, ela não possui, agora trazendo o papo um pouco aqui para a turma que acompanha a gente, a igreja ela não pode existir outras igrejas dentro dela, né? Então é um erro
pra gente que é da música, ou quem é da liturgia que acompanha a gente, ou de qualquer outra arte, achar que aquilo que a pessoa faz, aquilo que um determinado grupo faz, faz da igreja refém. Então, a igreja ela não é refém de uma outra igreja dentro dela. O grupo ele não é a igreja, a música ela não é a igreja, a liturgia ela não é a igreja. Mas a igreja ela tem um alcance muito maior do que isso, né? Ela fala sobre coisas, demandas diferentes disso. Por exemplo, o senhor citou alcançar pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão, de repente, opressas pelo inimigo, pessoas infelizes e tudo mais, né? Eu acho que é bem isso. Olha, eu disse assim, olha, no início a gente abordou, a gente fez a seguinte afirmação. A missão é de Deus, correto? A missão é de Deus. Deus tem uma missão. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus, ela nasce com o homem pecador. Gênesis 3. O homem foi embora, virou as costas para Deus. Imagine Gênesis 3, Fabinho, quando o primeiro homem foi embora e a primeira mulher, quando eles foram embora, a humanidade toda foi embora. Todos nós, imagine agora 8 bilhões de pessoas que fugiram do Éden aquele dia. Naquele dia você fugiu do Éden. Eu fugi do Éden naquele dia. Por isso que a história do Evangelho é uma história de seres humanos em fuga. Pode ver, Gênesis 3, Gênesis capítulo 6, o homem está totalmente pervertido. Gênesis capítulo 11, vamos fazer uma torre porque a gente não gosta de Deus. É uma fuga de Deus. E Jesus vai falar, a gente até viu no programa anterior, Lucas 15, né? Sim. As fugas. Então nós temos ali menino perdido, moeda perdida, ovelha perdida. Quem é que está atrás de gente perdida? Cristo, porque Gênesis 3,15 vai dizer que da semente da mulher nasceria Jesus. Então imaginemos aqui, olha, todos nós fugimos do paraíso, Gênesis 3, foi embora, mas há a promessa, Gênesis 3,15, um Redentor vai surgir. Moisés vai dizer, do meio de vós surgirá um profeta. Os profetas do Antigo Testamento falaram dele, e aí de repente ele vem, e quando ele chega, ele vai atrás de gente perdida. Porque qual é a missão do Pai? É buscar o filho perdido. Qual é a missão de Jesus? É buscar os irmãos perdidos. E qual é a missão da igreja? É buscar gente perdida. Então não tem porquê. O ministério de louvor, por exemplo, não tem missão. Missão no reino? Não, quem tem missão é a igreja. Qual é a missão da igreja? Olha, a igreja existe, ela é caracterizada por algumas coisas específicas na Bíblia. A igreja existe para adorar a Deus. Ela existe para adorar a Deus. Ela existe para aparelhar os santos, ou seja, para treinar os irmãos. Isso é a igreja. Ela existe para anunciar o Salvador. A igreja existe para exercitar a misericórdia e para alimentar a esperança do retorno glorioso de Jesus. Mas aqui não aparece, o ministério de louvor existe para adorar a Deus. Não. O ministério de louvor existe para exercitar a misericórdia. Não, a igreja. O ministério está dentro da igreja? Está. Aí faz sentido. A diaconia está dentro da igreja? Sim, faz sentido. Por isso que, olha, Paulo vai falar para o pessoal de Corinto, né? Foi Paulo crucificado? Foi Apolo? Foi Cefas? Ou foi Cristo? Cristo morre pela igreja. E o ministério de louvor só tem sentido se estiver na igreja. Assim como Ministério de Jovens, Ministério de Diaconia, tudo isso que a gente tem falado aqui, só tem sentido na igreja. Então isso que você falou, não tem por que ter divisão na igreja, do ponto de vista bíblico não. Você tem funções diferentes, mas do ponto de vista bíblico a igreja tem uma missão. Deus tem uma missão. A igreja é convocada para esta missão de Deus. Todos que estão dentro da igreja vão realizar a missão, inclusive o Ministério de Louvor, o coral, o quarteto, o pessoal que trabalha com a música. O pessoal da coreografia, o pessoal da liturgia, teatro, isso, todos. Todos eles. A igreja, então, ela tem um dono, ela tem quem governa a igreja. E é muito legal a gente estar falando sobre esse assunto. A Marta tem uma música que fala como essa igreja ela foi conquistada. É uma música que está no nosso inário. Então você, meu irmão, que
não conhece os hinos lá do nosso inário, que são mais... são louvores com uma ideia diferente, mais de grupo. Lá tem muita coisa bacana, eu já te convido a ir lá, dar uma folheada. Esse hino, ele fala sobre o resgate de Jesus. Ele é o hino de número 168, que se chama Vamos Adorar. Marta, faz tempo que você fez esse hino? Faz muito tempo. Eu me converti com 11 anos, então com 17 eu comecei a compor. E essa foi minha primeira música, né? E fala sobre esse resgate que Cristo dá a nós, né? Então eu não nasci na igreja, né? Eu vim para a igreja e através do amor de Cristo eu pude alcançar a salvação, né? E aí começou a composição, né, na minha vida. É isso aí, então vamos ouvir, vamos adorar? Vamos lá. O Senhor Jesus morreu em uma cruz para mostrar-me o seu eterno amor e ressuscitou para provar que Ele é Rei e Senhor, para que hoje eu pudesse adorar. O Senhor Jesus tocou em minha vida e a transformou em vida abundante. Hoje tenho paz e alegria em meu coração, pois o Rei Senhor Jesus é o meu Salvador. Vamos adorar ao Rei Senhor, vamos contemplar a sua glória, pois Ele se faz presente em nossas vidas. O Senhor Jesus morreu em uma cruz para mostrar-me o seu eterno amor e ressuscitou para provar que Ele é Rei e Senhor, para que hoje eu pudesse adorar. O Senhor Jesus tocou em minha vida e a transformou em vida abundante. Hoje tenho paz e alegria em meu coração, pois o Rei Senhor Jesus é o meu Salvador. Vamos adorar ao Rei Senhor, vamos contemplar a sua glória, pois Ele se faz
Muito bom, né, pastor? Muito bom. Muito bom. Parabéns, Marta. Ótima música. Música de número 168. Vai lá no seu inário. Depois a gente vai disponibilizar a cifra para você poder tocar essa música aí na sua igreja. Pastor, a missão ela é dada por Deus. É Deus quem governa a igreja. É Deus que nos instrui em como prosseguir a partir do momento que a gente é resgatado e é introduzido no reino de Deus. Mas, e depois disso? Depois que a gente vira igreja, somos igreja, nos tornamos a porta, como que a gente faz para crescer? Como que a igreja faz para se consolidar, para alcançar as pessoas? Como que é o desenvolvimento dessa igreja? A igreja, ela nasce da cruz, né? Ela nasce entre a cruz e o Pentecostes, a igreja de Cristo. E quando a gente se torna igreja, eu venho do mundo, né? Sou um pecador, sou redimido por Jesus, eu sou alcançado. A gente costuma dizer que a gente aceita Jesus. Só que na Bíblia é Deus quem nos aceita, né? A gente costuma fazer apelos, né? Mas na Bíblia quem faz o apelo não é o pregador, é o pecador. Quem faz o apelo é o pecador na Bíblia. O carcereiro de Filipos, né? Senhores, o que eu posso fazer agora para ser salvo? Você tem que crer no Senhor Jesus. Hoje é o pregador que fala, creiam no Senhor Jesus para ser salvo, né? Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum fazer apelo, mas na Bíblia é Deus quem atrai as pessoas. É Deus quem atrai. E isso me faz lembrar, antes da resposta, de mais um texto. Eu vou destacar, é um texto bastante conhecido, é o finalzinho do Salmo de número 23, finalzinho do Salmo 23. Ele vai dizer assim, olha, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa palavrinha aqui, olha, me acompanharão, dá ideia de caçar. Poderia ser traduzida essa palavrinha do hebraico para o português assim, olha, sei que a bondade e a fidelidade me caçarão. Porque a ideia é que Deus, lembra da fuga lá de Gênesis 3? Sim. Fugimos, a gente está fugindo de Deus. Nesta fuga, Deus está caçando a gente. Deus está caçando. E eu não sei, Fabinho, qual foi o buraco que você se escondeu. Eu não sei qual foi o buraco que a sua avó se escondeu. Seu avô se escondeu. Sei que você já nasceu na promessa, né? Nasci. Eu não sei qual foi o buraco que eles se esconderam. Mas eu sei que Deus caçou a eles todos os dias da vida deles. Até que um dia Deus chega naquele buraco onde eles estavam. Naquela caverna. E eles não têm mais o que fazer. Então eles se rendem a Jesus. Veja bem, nós estávamos correndo de Deus. E agora a gente corre para os braços amorosos de Deus. Nós somos abraçados por Deus. A igreja é esse abraço de Deus no tempo. A igreja é esse abraço de Deus na história. Eu sou abraçado por Deus. E o que eu faço agora? Eu cheguei agora à igreja, o que eu faço? Agora eu preciso viver em novidade de vida. Eu preciso ter uma vida transformada, eu preciso ter uma vida nova. Eu preciso levar a sério o reino de Deus. Eu preciso levar a sério, a gente chama as benesses do reino, os efeitos do reino. Os efeitos do reino. Então, como comunidade do reino que nós somos, a gente detém as benesses que Deus trouxe a esse mundo, que são os valores do reino de Deus. A igreja agora ela precisa proclamar. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque aquele sujeito que estava no centro da cidade imaginária que eu disse, ele fugiu, mas ele ainda está aqui. Jesus assume o controle desse reino espiritual. É um reino espiritual. Então você está no reino de Deus. Você vive essa novidade e você compartilha que um rei governa. O mundo não é governado pelo presidente dos Estados Unidos, pelos reis mais importantes da terra. O mundo não é governado pelos grandes impérios imperadores, pelos grandes tiranos da história. O mundo é governado por Jesus. Há um rei que governa, que é Cristo.
E qual é a mensagem do rapaz que está na música agora, lá no Ministério de Louvor, lá no Amazonas? Há um rei que governa, há um rei que salvou a vida da minha família, há um Senhor que entrou na caverna onde meu pai estava. Às vezes o teu pai era um alcoólatra, o teu pai era um idólatra, teu avô, ou mesmo você. Ele foi lá e te encontrou, e te resgatou deste mundo de morte, e te trouxe para cá. E o que você faz agora? Você canta a palavra. Eu gosto dessa expressão, a palavra cantada. Palavra cantada. Eu gosto da palavra orada, a palavra testemunhada, a palavra pregada. Então, a gente canta a palavra. Você pode ser usado por Deus agora no Ministério de Louvor. A igreja tem a missão e você faz parte da missão da igreja. Você está dentro da missão. Você está incluído na missão. Então, toda a comunidade do reino expressa que um rei governa. E aí nós vimos na música que um rei governa. A música, ela vai expressar essa mensagem do Evangelho. A Bíblia vai expressar a mensagem do Evangelho. A liturgia da igreja. E aí, desde a recepção, quem está na recepção está também proclamando essa mensagem. Tem um rei que governa. Porque um dia eu fui escravo do pecado, mas hoje eu sou livre, porque este Senhor me alcançou, que é Cristo Jesus. Então, Ministério de Louvor, mais uma vez, quem trabalha na liturgia da igreja, no serviço de culto, até o pastor, que a gente não falou aqui, né? Sim. Até o pastor, que às vezes tem que ser o regente dessa igreja, que a gente chama de igreja institucional. Então, existe a igreja orgânica e a igreja estrutural. É o templo, a igreja visível, a igreja onde ela tem um endereço. Mas ela também ela tem o CNPJ, ela tem o endereço, ela tem localização, essa igreja. Mas existe o povo de Deus, que é a igreja orgânica, que está aqui dentro. Então, quando esse povo de Deus chega nessa estrutura que tem um endereço, os vizinhos todos precisam ser servidos por essa comunidade. E a música é um excelente instrumento da graça de Deus, Fabinho, para que a comunidade entenda o Evangelho. Eu acho que assim como a igreja, música, dá pra fazer música sozinho, né? Mas é mais legal fazer música acompanhado, né? Muito melhor. Sai muito melhor, né? A gente cria admiração por grandes orquestras, grandes grupos, grandes corais. Quem não gosta, né? De ver um coral grande cantando, todo mundo junto ali. Eu já participei de alguns corais que estavam até meio desafinados, assim, mas o povo gostava de ver, porque eu acho que a igreja, ela traz em si o lance da união, da comunhão, a ideia de um povo no mesmo propósito, na mesma missão, buscando os mesmos objetivos. Então, eu acho que é uma característica forte da igreja. E essa igreja, ela precisa viver os valores do evangelho e ter acesso ao evangelho também de forma comunitária. Então, esse cidadão que foi lá, que foi alcançado, que foi caçado e encontrado, e é trazido de volta para essa cidade, trazido de volta para esse reino, ele vai conviver na cidade com as coisas do reino. Então, aqui a gente mora em São Paulo, a gente convive com as coisas de São Paulo, a gente anda de metrô, a gente pega o trânsito, e isso cria uma identificação nossa com o lugar a que nós pertencemos, né? Isso. A gente precisa amar a cidade, o povoado, o lugar onde a gente está semeado, né? A gente precisa frutificar onde Deus nos semeou. Então, se você mora num pequeno povoado, uma cidade média, uma cidade grande como São Paulo, você precisa amar a cidade. Quando Jesus olha para Jerusalém, diz que ele chora. E às vezes assim, eu fico pensando, será que eu já chorei por São Paulo? Pelos pecados dessa cidade vil? Pelo meu bairro. Pela rua da minha igreja. Pela rua. Pelos casamentos disfuncionais que nós temos nessa cidade, pela mentalidade mundana que opera nos filhos da desobediência. Será que a gente tem a sensibilidade que o Salvador, que o Redentor, que o Rei teve no seu ministério, né? Será que a gente tem essa sensibilidade? Quando a gente olha, por exemplo, qual é a ideia que Cristo tem de uma cidade ideal, por exemplo? A cidade ideal que ele tem Apocalipse, por exemplo, 21, ele tem aqui a cidade ideal pra gente.
Então a gente caminha aqui, o nosso exercício aqui é ter em mente que há uma cidade perfeita onde reina a justiça, e é esta proposta que ele tem pra gente. Nós já estamos neste reino, é chamado o já, mas ainda não. Eu já estou aqui, mas ainda não está completamente consolidado o reino. Então ele vai dizer assim, olha: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Essa é a visão de cidade perfeita que ele tem. Será que a gente não está aqui também neste mundo para ajudar a enxugar as lágrimas das pessoas nessa existência? Onde a cidade aqui, onde não tem tristeza, não tem choro, não tem morte, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo com essa pandemia devastando famílias inteiras, Fabinho. Às vezes você não tem uma família ou um grupo de famílias que não tenha perdido um ente querido. Por quê? Porque essa pandemia, ela alcançou o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Será que a Deus não está ensinando para a gente nesse tempo que dessa pandemia precisa ressurgir uma igreja com uma mensagem de esperança, uma mensagem para esse mundo em sofrimento? Talvez é isso, talvez seja isso. E aqui a gente chama atenção, quem sabe o pessoal aí do Ministério de Louvor, não é? Ministério de Música e Artes, das nossas igrejas, que tem tido aí bastante cuidado, excelência para apresentar o melhor para a igreja e para Deus, né? Será que não tem uma mensagem de esperança para esse tempo? Eu acho que sim. Este programa que a gente está fazendo aqui é um programa bem-vindo para esse tempo, uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Eu tenho certeza que Deus pode usar muitíssimo mesmo, moças, rapazes, irmãos maduros que cantem a palavra para trazer alívio ao coração das pessoas. Então a igreja tem uma missão e eu acho que a gente está aqui a caminho dessa missão, né? Se a gente tiver a oportunidade, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa missão mais abrangente da igreja. A gente precisa de uma turma que cante a palavra. Existe uma fonte, né? Não é algo que é imposto por um pastor ou por mãos humanas, né? Mas é algo que vem do próprio Deus, né? E qualquer desvio descaracteriza a função da igreja, a missão da igreja. Então, às vezes, a gente tá se batendo ali, tentando buscar um significado para aquilo que a gente faz. A gente às vezes está ensaiando todo sábado, está indo na igreja sábado, domingo e quarta. A gente não falta, mas falta talvez se debruçar mais na palavra, né? Viver mais a palavra, tanto de forma pessoal, lá na sua casa, lendo, orando, tendo a sua vida devocional, mas também como corpo, como igreja, né? Eu tenho um costume lá na minha comunidade, lá onde eu frequento, a igreja do Alvorada. Um abraço para os irmãos do Alvorada, que estão sempre acompanhando. O pastor Adel não gosta muito do Alvorada, né? Abraço duplo, né? Abraço duplo. A gente tem se esforçado e tem uma dificuldade nisso. Não é uma coisa fácil. De se reunir para orar junto, de até comer junto, viver a comunhão de uma forma mais próxima, mais real, porque a gente entra no ativismo, né? Temos que fazer, e nem sempre é isso que tá atrapalhando a gente de cumprir a nossa missão como igreja, como corpo, né? Então precisa de um passo a mais, né? Do que o próprio fazer por fazer, né? Eu vou abordar aqui rapidamente a ideia de que as nossas motivações, elas precisam ser evangélicas.
Então, do ponto de vista bíblico, a minha motivação, tá? Por exemplo, o Fabinho está aqui neste programa, que eu sei que tem uma boa repercussão, muita gente vai acompanhar o programa, está acompanhando o programa e futuramente vai acessar esse conteúdo, enfim. Agora, qual é a motivação do Fabinho? Qual é a motivação? Eu acho que aqui está a chave. A sua motivação, você quer que as pessoas te enxerguem como um grande líder do MMA, você é uma pessoa que tem profundidade, conhece a sua área específica onde você está atuando hoje na igreja, ou você fala assim, olha, eu faço tudo para a glória de Deus, absolutamente tudo. Tudo que eu colocar, tudo que for me colocado, eu faço para a glória de Deus. Eu acho que é a motivação. Então, na igreja, assim, a Marta tá cantando aqui. A Marta não está cantando para uma plateia. A plateia da Marta tem 3 pessoas só. Ela precisa viver para 3 pessoas e ela precisa morrer por essas pessoas. Ela precisa existir, cantar, enfim, a vida, começo, meio e fim da história para essas pessoas. Por quê? É nele que nós fomos escondidos. Então a Marta canta para quem? Para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Nós estamos cantando lá na Alvorada que você citou, que é uma igreja que a gente tem um carinho muito grande, né? Fomos pastor, fui pastor lá pela graça de Deus. Os irmãos estão cantando com qual motivação? Ou o Ministério de Louvor está coordenando o louvor com qual motivação? Precisa ser para a glória de Deus. Quem está na plateia? Pai, Filho e Espírito. Nós cantamos para eles. Só para eles. E os outros? Os outros vão ser edificados. Mas nós cantamos para a Trindade, Fabinho. Tudo é para eles. Tudo é para eles. Paulo vai dizer que é tudo, a nossa existência é para a Trindade. Agora, o coração é enganoso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cantar para a glória de Deus. E aí não precisa ser assim, não precisa cantar bem igual o Fabinho canta, igual a Marta canta, né? Pode cantar assim igual o pastor Adelmilson, viu? O corinho abençoado, né? Isso. O corinho, né? O corinho, né? Uma vez, olha, eu fui em uma igreja, eu era jovem ainda naquele tempo, eu tinha cabelo de Sansão naquele tempo, né? Costumo dizer que depois dos anos me deram a cabeleira de Eliseu, né? Mas assim, eu cheguei em uma igreja, eu era líder da mocidade, na época RUMAP, né? Numa determinada região. Pediram para eu pregar num culto jovem. Aí fui lá no Ministério Jovem local. Quando eu cheguei, tinha uns senhores com os violões. Sabe? Quando ele fazia assim, dava a impressão que a cada 10 acordes, 10 notas lá, 11 eram erradas. Porque assim, tudo desafinado. Meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? E mais violeiros chegaram. Ao todo tinha uns 10 mais ou menos. Foi juntando lá na frente. Tinha uns anciãos, tinha novos. E essa experiência foi muito marcante, porque eu iria pregar depois, né? Sabe quando você não está levando muito a sério, assim? Você está considerando ali, mas você fala, não vai sair muita coisa daqui. E aí um irmão, já assim, maduro, ele começou a cantar, grande é o Senhor e não digno de louvor. Sabe, Fabinho, deu a impressão naquele dia que o céu desceu. Aquele dia o céu desceu, irmão. Aquele dia, essa cidade aqui do Apocalipse deu a impressão que pelo menos o bairro dela veio. Meu Deus, que coisa, um senso de presença de Deus extraordinário. Irmãos sendo revestidos, irmãs sendo revestidas com o poder de Deus. E aquele senso de presença gloriosa de Deus. Sabe aquela sensação assim, olha, Deus está nesse lugar. E era um irmão simples. Era um irmão simples. Simples. Se você pega quando o Espírito vem, em Atos capítulo 2, a exclamação dos sábios e entendidos que estão em Jerusalém, né? Milhares de pessoas estavam ali entre a festa e Pentecostes. O texto vai dizer assim, ó, e perplexos perguntavam, não são esses galileus?
Por quê? Porque eram irmãos, os chamados irmãozinhos, né? Eram irmãozinhos, eram irmãs com coque, eram irmãs com cabelo branco, eram irmãos com rugas, eram irmãos com dores nas costas, que eles começaram a falar em Atos capítulo 2 e o Espírito tomou conta daquela gente. Eu creio numa obra poderosa do Espírito nos bastidores da história. Nos bastidores da igreja, nos bastidores das famílias. Deus está redimindo na pessoa de Jesus todas as coisas. Desde esse dia lá dos irmãozinhos violeiros, eu sempre... qualquer irmão prega. Eu ouço qualquer irmão pregar, sabe? Não precisa ser o Hernando Dias Lopes, não. O Zé pregando. Eu fico no primeiro banco de Bíblia, animado, sério. Animado. Nunca mais eu fiquei desanimado da pregação de ninguém. Do louvor de ninguém. Eu fico lá no primeiro banco, Bíblia aberta, e eu fico aqui, porque eu sei que Deus pode falar através do Zé. Deus pode falar através da Maria. Deus pode falar através da música. Eu sei que tem música boa na igreja, a excelência, tudo precisa ser feito com ordem e decência. Mas se na tua igreja tiver uma música que não é assim, igual a música aqui do Mais Que Som, né? Não tem problema. Você está cantando para o Pai, para o Filho e para o Espírito, e eles recebem a sua música. E eu acho que é um erro quando a gente usa como prerrogativa de que naquele tempo a coisa era simples, que a gente tem que fazer o que é simples. Nós temos que fazer o que é simples, mas o que é sincero. Porque eu acho que era a grande virtude daquele tempo. Eu me lembro quando eu era criança, nós íamos para uma vigília. Isso era frequente, a Marta com certeza já foi numa dessas. Nós íamos numa vigília que era numa igrejinha pequena do Jardim Santo André. Já foi, né, Martinha? Numa vigília. E era uma igrejinha que era assim. Não era uma igrejinha, falando assim, uma igreja pequena no bairro. Era uma igrejinha lá em cima no morro. Eu não sei se o senhor chegou a conhecer. Nós íamos pra lá e eu tocava meia-lua. E aí eu chacoalhava a meia-lua. E as maiores experiências que eu tive com Deus foram naquela igrejinha lá do Jardim Santo André. E eu acho que o grande lance não é a gente falar assim, não, porque os irmãos lá, os violeiros, ou a vigília lá do Jardim Santo André, a gente tem que fazer desse jeito, a gente tem que pensar só na parte, né, da motivação. Não, porque Deus nos deu condição de fazer algo melhor, algo bom, tecnicamente, algo de excelência. Mas o que nos falta é aquele coração, o coração dos violeiros, o coração lá da vigília, lá do Jardim Santo André. Porque aqueles irmãos, eles cantavam com sinceridade, com honestidade diante de Deus, e eles ofertavam o melhor. Nós temos o nosso melhor hoje. Eles tinham o deles. Só que será que nós temos o coração daqueles irmãos? Porque sem aquele coração, o nosso melhor ele é vão, ele é vazio, né? É isso não aí. Adianta. Paulo vai dizer que a sabedoria deste mundo, ela é louca. Louca. Agora, a gente não deve com isso buscar a sabedoria? Não. Paulo está dizendo assim, olha, se eu faço tudo isso motivado no homem, naquilo que eu sei, aquilo que é o alicerce da minha vida, e esse alicerce não é Cristo, isso é loucura. Então, a melhor orquestra do mundo aí, que eu não sei qual é a melhor casa de espetáculo do mundo, eu não sei, mas se ela não tiver com a motivação do evangelho, não serve para Deus. Aí sim, se nós tivermos a melhor orquestra e um coração inclinado para as coisas de Deus, que é a motivação correta para a glória de Deus, Deus, ele busca excelência, mas ele busca também um coração sincero, quebrantado, temente a Deus, com integridade. Deus busca isso de cada adorador. Deus busca isso de cada pessoa que frequenta uma igreja. Eu me lembro aqui de uma história. Quando antes dos grandes avivamentos, nós temos ali reforma protestante, depois nós temos a ortodoxia, são fases, né? Nós temos um movimento interessante chamado pietismo, que é a piedade desejada, né? Pia desidéria, a piedade desejada. Que alguns irmãos buscavam a piedade desejada, um coração piedoso. E na sequência, uns jovens de uma igreja na época não eram igrejas pentecostais, então não era aquela igreja fervorosa, uns jovens chegaram para o pastor e eles disseram assim:
a gente está sentindo um chamado de Deus para a gente evangelizar. Mas eles cantavam, eles tinham um ministério de louvor. A gente gostaria de cantar. Mas onde vocês vão cantar? A gente está sentindo o chamado de Deus para cantar num bar. Aí o pastor, uau, num bar, né? Sim, o bar, em alemão, eu não sei pronunciar aqui, mas significava mais ou menos assim, o sangue no osso, era o nome do bar. Sangue no osso. Ele disse, não, a gente vai cantar lá no sangue no osso, por exemplo, né? E eles começaram a cantar, falaram com o dono do bar, muita gente bebendo e tal, ali 9 da noite, 10 da noite e tal, passavam a noite ali na bebedeira, né? A gente gostaria de cantar música. Não, mas aqui a gente não canta música evangélica, não. Então eles começaram a cantar músicas que não tinham assim a mensagem direta do evangelho, mas eram músicas evangélicas. Mas não tinha uma mensagem cristocêntrica, digamos assim. Ou não tinha talvez o nome Deus, o nome Jesus. Isso. Mas assim, ela levava para o evangelho. Havia um evangelho, digamos ali, meio que oculto. Só que ele disse assim, vocês só podem cantar depois da meia-noite. Porque o pessoal já estava chapado. Já estava bêbado. Diferença entre Jesus e Genésio. Né? E aí eles foram cantar. Eles cantaram de meia-noite a 1 da manhã. Foram cantando. E eles descobriram que nas semanas seguintes, eles cantavam geralmente ali no sábado à noite, nas semanas seguintes, algumas pessoas que estavam embriagadas à meia-noite, porque eles estavam cantando de meia-noite a 1 da manhã, essas pessoas já estavam sóbrias, porque estavam esperando a música, porque a música começou a fazer diferença no coração delas, elas começaram a ir para casa com o coração melhor. O que aconteceu? O dono do bar disse, olha, o pessoal está gostando da música, por que vocês não chegam às 11? Bom, para encurtar a história, um grande impacto de avivamento acontece na Alemanha a partir da música daqueles jovens. Coração sincero, coração diante de Deus. Então, assim, às vezes a gente fala assim, olha, é aquilo que a gente está cantando na catedral. Não, pode ser numa igrejinha, pode ser numa praça, pode ser até no bar, sangue no osso. Quando o Espírito vem com poder, ele usa a música para transformar realidades. E a gente tem na história, eu gosto muito de história, Fabinho, eu poderia contar aqui pelo menos... Fazer 2 horas de programa, fazer igual o pastor Eleilton, fazer logo dois ligados, né? Isso. Vamos ouvir uma música, pastor? Vamos lá, tem uma música da Martinha que chama Nova Vida. Uma música animada, agitada, um corinho animado, pastor. Animado. Daquele que crente pentecostal gosta. Eu acho que a gente pode ter nessa música, vocês vão poder assistir nessa música um pouco disso, de um coração sincero, com a excelência do nosso violeiro, né, Cassiano? Então vamos lá? Quero viver a nova vida que encontrei em ti. O meu passado apagou, tudo novo se fez. Teu sacrifício lá na cruz me salvou, me libertou. Novamente um novo coração me deu. Lá na cruz morreu em meu lugar, minha dívida pagou, levou sobre si a minha dor. Eu vou crer, vou me apropriar da vida que encontrei somente em Jesus Cristo Salvador. Viver a nova vida que encontrei em ti. O meu passado apagou, tudo novo se fez. Teu sacrifício lá na cruz me salvou.
Cristo Salvador lá na cruz. Morreu em meu lugar, minha dívida pagou. Levou sobre si a minha dor. Eu vou crer, vou me apropriar da vida que encontrei somente em Jesus Cristo Salvador. Quero viver a nova vida. Tenho em Cristo nova vida. Quero viver a nova vida. Tenho em Cristo nova vida. Lá na cruz, morreu em meu lugar, minha dívida pagou. Levou sobre si a minha dor. Eu vou crer, vou me apropriar da vida que encontrei somente em Jesus Cristo Salvador. Amém. E essa nova vida é para que você que está ouvindo a gente anuncie o Evangelho de Jesus, alcance as pessoas, alcance quem está sofrendo. Às vezes tem alguém ali pertinho da gente que até dá uma abertura, que dá indícios do que está passando, que está sofrendo, e a sua missão como igreja é alcançar essas pessoas com essa mensagem, a mensagem de que Jesus, ele nos resgatou para uma nova vida, né, pastor? Pastor, muito bom, papo muito bom. Joia. A igreja Adventista da Promessa, a igreja que o senhor dirige aí, que o senhor conduz até dezembro de 2023, essa igreja, ela tem uma missão. Qual é a missão? Falando especificamente, a missão da nossa igreja. Nós, no início da gestão, a gente fez uma releitura da história da Igreja Adventista da Promessa. Desde 1928, na verdade, quando o pastor João Augusto Silveira, ele se afasta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pede afastamento, e só abrindo agora um parênteses aqui, talvez há uns 15 anos que a gente estava à procura de uma carta de desligamento do pastor João Augusto da Igreja Adventista. E a gente checou toda a documentação da igreja e nós encontramos a carta original juntamente com outras cartas da época. Então, assim, esse afastamento, essa saída da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi por conta de uma questão doutrinária. Ele acreditou que o Senhor Jesus batizaria no Espírito Santo, ou batizava no Espírito Santo nesse tempo, que os dons não eram para o tempo dos apóstolos, mas eles estavam, havia continuidade dos dons. Então, ao olhar para a história da promessa, a gente viu, essa igreja ela é avivada. O pastor João Augusto Silveira, ele pensava no avivamento. E durante esses quase 90 anos, a gente enxerga o avivamento dentro da denominação. Uma segunda característica, e eu diria que classificaria aqui como um pilar, mais uma coluna na promessa da denominação, é a unidade. A promessa é uma igreja unida. E um terceiro pilar é a missão. Então nós temos unidade, missão e avivamento. Como você perguntou, a missão da igreja, eu penso que é um povo avivado pelo Espírito de Deus, avivado, tá? Porque um povo que não tem o avivamento, ele não tem ânimo para pregar o evangelho. São ossos secos, lá de Ezequiel 37. Então, assim, quando o Espírito Santo entra no coração de um povo, ele é capaz de proclamar o evangelho. Então, o que eu acredito como missão dessa igreja, ao olhar para a história da igreja, ao olhar para as escrituras sagradas, nós precisamos proclamar que um rei governa esse mundo, que um redentor, nós temos um redentor, a nossa história pode ser redimida. A mensagem da promessa é pregar Jesus. Então, assim, o seu casamento tem jeito, o seu filho tem jeito, o seu esposo tem jeito,
a sua história pode ser reescrita, porque há um rei que governa. Qual é a grande missão da promessa? Pregar Jesus. E eu perguntaria assim, será que tem muitas igrejas pregando que Jesus retornará? Quantas igrejas pregam o retorno glorioso de Jesus? No próprio nome nós já temos esta característica. Olha, igreja adventista, ela crê no advento da promessa. Então nós pregamos Jesus no poder e no fervor do Espírito Santo. A minha grande oração é que o Espírito de Deus sopre poderosamente sobre essa igreja, Fabinho. Poderosamente. Sobre os músicos da igreja. Né? Sopra Espírito sobre os músicos da igreja. Sopra sobre as pessoas que cantam, que tocam. Sopra Espírito sobre as pessoas que pregam. Sobre as pessoas que estão organizando a liturgia da igreja. Tudo que a gente precisa nesse tempo é um sopro vigoroso, poderoso da parte de Deus. Eu me lembro de um versículo bíblico, ele é sobre fogo, né? Não é um outro símbolo do Espírito, né? Não é o vento, mas é o fogo. No dia 13 de agosto de 1727, o Espírito, ele sopra poderosamente, ou ele ateia fogo poderosamente numa comunidadezinha da Alemanha chamada Herrhut. E os irmãos cantavam. Vale a pena pesquisar, inclusive, as músicas de Nicholas von Zinzendorf. Ele era compositor de hinos. Eles cantavam, eles oravam, eles pregavam. Mas eles chegaram a um texto da Bíblia que eu acho que vale a pena a promessa. Dá uma olhadinha para esse texto, que é Levítico capítulo 6, verso 13. Olha, eles leram isso lá no século XVIII, Fabinho. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Eles disseram, olha, lá no sacrifício, o fogo estava constantemente lenha sendo colocada no fogo. O fogo não poderia ser apagado, lá no Antigo Testamento. E eles chegaram a esta conclusão. No meio da igreja, o fogo não pode ir embora, extinguir. Nós não podemos apagar o fogo. Para não apagar o fogo, a gente precisa fazer o quê? Colocar lenha. Será que essa mensagem não é uma mensagem para a promessa dos nossos dias? O fogo não pode estar apagado. Mantenha-se o fogo aceso na promessa, na missão da igreja. O avivamento para essa igreja. E nós vamos proclamar Jesus. Eu sonho com os meninos que tocam no Ministério de Louvor, as meninas que cantam, pensando grande na área missionária. Zinzendorf foi missionário com 13 anos. Com 13 anos. Josias, o rei lá da Bíblia, ele faz uma revolução. O cara era de menor. O rei era de menor. E quando eu vejo os meninos de 13, 15 anos ainda brincando, entretido, eu digo, meu Deus, até quando era a grande palavra dos profetas, né? O pastor Paul Washer tem um vídeo que ele fala assim, vá, pregue e morra, para os jovens e adolescentes. Será que a gente não precisa ser desafiado também? Então assim, você pode compartilhar a mensagem com seu colega de escola, com seu vizinho, com seu parente, pregue o evangelho. Dias atrás eu expliquei para minha filha Ana. Minha filha tem 7 anos. A Ana é minha cantora preferida. Isso, ela canta o dia todo, ela canta, viu? Canta. Ela fala que o professor dela é o Fabinho, né? Ela fala. Um grande professor, por isso que ela é uma grande cantora. Mas eu falei para ela sobre a volta gloriosa de Jesus. Eu disse que um dia o nosso Salvador vai voltar. Ela não entende muito, tem 7 anos, né? Um dia Jesus vai rasgar os céus e vem. E todos aqueles que não estiverem listados na lista de Jesus, eles irão ter um encontro com o lago de fogo. É meio assustador, né? Uma vez meu irmão até falou para eu não pregar isso para menores de 18 anos, né? Mas não tem jeito, tá na Bíblia, tem que pregar. Tem que pregar. Eu falei para ela, então, por que a minha filha precisa fazer as coisas corretas? Por conta de Cristo, né? E no final da sua história, vai ter um encontro com Ele. Se você não tiver firmado, ou seja, se você não tiver feito as coisas corretas durante a sua vida aqui, você vai crescer, você vai um dia ser uma mulher, você vai ser uma pessoa adulta. Você precisa fazer as coisas corretas, porque senão tem um lago de fogo. Expliquei o lago de fogo.
né? Apocalipse 20, do 11 a seguir. Aí ela tem uma amiguinha, e aí, para nossa surpresa, a gente passou assim no corredor, ela tava falando pra amiguinha, é um lago de fogo, quem não tiver aqui, e olha o tamanho do olho da amiga. Então, se a Ana consegue pregar, e ela falou, papai, eu falei do lago de fogo pra minha amiguinha. Se a Ana consegue falar, você consegue, eu consigo. Eu acho que o nosso desafio é pregar o evangelho simples. A gente pode pregar com testemunho, a gente pode pregar orando pela pessoa e a gente pode pregar abordando a pessoa. Eu acho que a missão da Igreja da Promessa é levar o Santo Evangelho a todas as pessoas neste tempo. Jesus está nos chamando para pregar a mensagem do Evangelho. E este programa é uma ferramenta importante para que a mensagem chegue muito mais longe ainda, alcançando muitos corações. Então eu tenho 2 palavras aqui para você que está assistindo a gente. Eu tenho uma para você que é jovem, que é adolescente, que está com o violão, com o ukulele aí embaixo do braço. É mais do que som, galera. É mais do que música, é mais do que acorde, é mais do que voz, é mais do que instrumento. E para você que é líder, que tá ali, apacentando aquela turminha da sua igreja, leve essa turma pra frente, insista, coloque-os para tocar, ensine a eles os valores desse evangelho, porque eu acredito que Deus, ele está fazendo já um grande avivamento na igreja, principalmente agora no período de pandemia, onde a gente conversou sobre isso aqui com o pastor Felipe, quando estávamos falando sobre comunicação. A gente vê essa garotada à frente nas transmissões, essa garotada evoluindo como cristão. Então, eu acho que Deus, ele já começou uma grande obra no mundo, pastor. Eu sei que o senhor fala isso, mas eu tomo aqui as palavras. Deus, ele já começou uma grande obra no mundo, e você que é líder, incentive essa garotada. E é isso. Infelizmente, nós já estamos já no finalzinho. Pastor Adelmilson, um prazer recebê-lo aqui. Marta, um prazer recebê-la. Cassiano. Mas eu ainda tenho uma última pergunta para o senhor, pastor. E essa pergunta eu vou estender para Marta também. Pastor, mais que som, em uma palavra. Mais que som em uma palavra, missão. Missão. Marta, mais que som em uma palavra. Mais que som em uma palavra, expressão. Isso aí, gente. Infelizmente, chegamos ao final. Você que nos acompanha aí, acompanhe também as nossas redes sociais. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também observe os novos conteúdos aí. Acesse os novos conteúdos do canal aqui do Promessistas Brasil. Texto e Contexto, Conexão Feminina, Escola Bíblica Especial, enfim, todos eles. E é isso, pastor. O senhor faz uma oração para a gente finalizar? Sim. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, Fabinho. Continue firme no propósito. Deus está nos direcionando para que as novas gerações sejam mais frutíferas. E eu tenho certeza que você está contribuindo na área da música, amém, dessa inserção das pessoas por meio deste programa, enfim, tem colaborado com o ministério que Deus te colocou nesse tempo. Deus abençoe, conte amém aqui com a nossa oração. E vamos a Deus então em oração. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade, esse tempo em que o Senhor nos deu para que a gente pudesse aqui cantar a Tua Palavra, falar um pouco da Tua Palavra e de algumas experiências do que o Senhor faz na nossa jornada. Eu peço ao Senhor que nos ajude. Nós temos um potencial que são rapazes e moças, irmãos, irmãos do Ministério de Louvor, corais, enfim, pessoal que lida com a música. São tantas pessoas e elas têm um trabalho dedicado. Elas estão todas as semanas ensaiando, treinando para fazer o melhor para Ti. Eu peço que o Senhor use esse contingente, que são milhares de pessoas só no Brasil, para que a mensagem cantada alcance o coração dos vizinhos, dos parentes, dos amigos de universidade, de escola, que os amigos sejam tocados, impactados por esta mensagem. Não deixa nós desperdiçarmos esse tempo. Ajude-nos, ó Deus, para que a Tua mensagem, a poderosa mensagem que um dia resgatou a minha avó, que a minha família toda entendeu o Evangelho a partir do momento em que o Senhor Jesus a resgatou.
que milhares de pessoas sejam alcançadas por essa geração. Que essa seja uma geração da missão, uma geração do avivamento, uma geração de pessoas engajadas, uma geração de pessoas que se colocam na tua presença para fazer algo grandioso para ti. Uma geração de pessoas que já enxergam os céus. Elas estão na terra, mas elas conseguem já ouvir o barulho da santa cidade. Elas conseguem já enxergar o seu trono. Amém. A mente está no céu, mas os pés ainda estão na terra. Eu peço que o Senhor levante uma geração que seja muito maior, muito mais fervorosa, muito mais engajada na Igreja Adventista da Promessa do que a nossa geração. Eu peço pelos méritos do Senhor Jesus. Eu peço, ó Deus, no nome de Jesus, nos ajude a ter uma igreja melhor, a partir da música, a partir do MMA, que tenhamos uma igreja melhor em todas as localidades no Brasil e no mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, e é isso. Gente, muito obrigado para você que nos acompanhou até o fim aí. E na semana que vem a gente tá junto de novo. Fiquem na paz. Não há amor maior que o teu, tudo fez, tudo criou pra mostrar seu amor, seu cuidado em Cristo se revelou. Senhor, quero te agradecer, te entregar meu coração, meu viver. És digno de honra e louvores, ó eterno Deus. O seu amor foi capaz de entregar seu único filho para me salvar, mesmo não sendo merecedor. Se entregou com seu sangue, lavou os meus pecados. Eu me rendo, eu me prostro diante de ti. Senhor, quero te agradecer, te entregar meu coração, meu viver. És digno de honra e louvor.